Muito boa tarde aos nossos amigos, parceiros, clientes. Muito obrigado pela atenção, pela agenda. Nós hoje temos a enorme satisfação de contar conosco com o Dr. Marcelo Queiroga. Dr. Marcelo Queiroga é presidente eleito da Sociedade Brasileira de Cardiologia, especialista em cardiologia da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem uma vasta experiência, diretor do Departamento de Cardiologia Intervencionista do Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, membro da Câmara Técnica de Avaliação de Novos Procedimentos do Conselho Federal de Medicina, enfim, alguém que nós conhecemos há vários anos e que sempre trouxe questões desafiadoras para serem discutidas. Hoje, que há uma data que o Congresso comemora, inclusive com a presença do presidente eleito da República, o aniversário da Constituição brasileira, a questão do acesso universal à saúde é particularmente oportuna. Esse é um grande desafio, é algo que legalmente, constitucionalmente está previsto, mas que é um desafio enorme do ponto de vista econômico-financeiro. Nós sempre dialogamos com o Dr. Marcelo do ponto de vista da economia e ele sempre nos traz uma ótica nova do ponto de vista da medicina, do ponto de vista do tratamento das pessoas, e é sobre isso que ele vai falar e nós temos certeza que vai ser muito útil para aprendermos e discutirmos sobre o acesso dos brasileiros às políticas públicas de saúde. Com a palavra, então, doutor Marcelo, muito obrigado. Gésner, é um prazer estar aqui com você, discutindo uma temática tão atual e importante para o Brasil, como as políticas públicas de saúde, né? E eu faço como representante da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e aqui represento os mais de 13 mil cardiologistas filiados à Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é uma das maiores sociedades de cardiologia do mundo. Nós somos a terceira maior sociedade de cardiologia do mundo, né? Só perdendo em número de associados para as duas sociedades americanas. As associações médicas no Brasil, elas se confundem com a história do Estado brasileiro. A primeira sociedade médica foi a Sociedade Médica do Rio de Janeiro, hoje a Academia Nacional de Medicina, que foi fundada em 1828. Né? Então, se confunde com a história do Estado brasileiro. A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem 75 anos, de tal sorte que temos legitimidade para opinar acerca de políticas públicas de saúde, sobretudo porque as doenças cardiovasculares elas são responsáveis por 33% da mortalidade no Brasil. E é instigante saber que o Brasil, em 1988, hoje comemoramos 30 anos, promulgou a Constituição, a dita Constituição Cidadã, que em seu artigo 1º consagra a dignidade da pessoa humana como o compromisso basilar do nosso Estado. Né? Então, nesse sentido, dentro das normas garantidoras do direito à saúde, está o direito à saúde, o direito à educação, que são direitos sociais assegurados pela Constituição, e particularmente o propalado artigo 196 do nosso diploma legal maior, que diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Né? Então, foi uma aposta arrojada, constituir o maior sistema de saúde de acesso universal do mundo. Por essa lógica, todos teriam direito a tudo, todos teriam acesso às mais modernas tecnologias, aos mais avançados fármacos? Claro que não, porque o texto do artigo, após a saúde é o direito de todos, dever do Estado, complementa que deve ser implementado por meio de políticas sociais e econômicas. Né? Então, é preciso que exista sustentabilidade econômica nas políticas públicas de saúde para que nós tenhamos um acesso pleno e sustentável dos brasileiros ao sistema de saúde, como idealizou o Constituinte de 1988.
Agora, do ponto de vista de desafio para o Sistema Único de Saúde, para garantir o acesso realmente, para transformar em realidade aquilo que era um desejo da sociedade expresso na Constituinte. Quer dizer, quais são as grandes lacunas hoje do ponto de vista de acesso universal? Então, já houve grande avanço no sistema de saúde. Então, se pegarmos em perspectiva que no início do século XX, só quem tinha acesso eram aquelas pessoas que eram ligadas a uma caixa de assistência previdenciária, as antigas CAPs, que posteriormente foram substituídas pelos Institutos de Assistência Previdenciária, os IAPs, que foram sucedidos pelo INPS com o INAMPS, e a Constituição de 88 avançou, né? Então nós já tivemos um benefício muito amplo, e isso pode ser muito bem notado pela redução da mortalidade infantil, pelo aumento da expectativa de vida, pelo sucesso de programas como os programas de vacinação. O Brasil praticamente erradicou a poliomielite. O Brasil teve uma política muito forte em relação ao sarampo. Esse ano surgiram alguns casos, mas em função de problemas de pessoas que vinham da Venezuela. Então o Brasil vacina muito bem a sua população. O Brasil tem um sistema de atenção primária que crescentemente vem melhorando. O Brasil enfrentou o problema da AIDS, um dos maiores programas de AIDS que nós temos no mundo. Nós temos um programa de genérico que foi introduzido com sucesso. Nós incorporamos agora novas medicações para o combate à hepatite C. Nós temos, por exemplo, políticas públicas como o combate ao tabagismo, que o Brasil fez isso de maneira muito apropriada, né? A população realmente diminuiu o tabaco em função das ações do Estado, né? Agora, nós enfrentamos novos desafios. Isso é dever do poder público estar preparado para enfrentar esses desafios, como, por exemplo, a transição demográfica, né? Nós falamos que a população brasileira está envelhecendo e, com isso, surgem problemas próprios da idade, né? Como as doenças crônico-degenerativas, né? Então, quais são os gargalos? Os tratamentos de alta complexidade dentro dos hospitais da rede pública, sobretudo a assistência à emergência, não é? A gente precisa reduzir essas filas. Nós precisamos também melhorar a eficiência da gestão. Nós precisamos ampliar a cobertura na atenção primária. Hoje a cobertura é em torno de 60%. Nós precisamos aumentar essa cobertura para 100%. Então, quanto maior é a cobertura da atenção primária, menos nós vamos precisar, por exemplo, de internações hospitalares, né? É necessário melhorar a eficiência da gestão, porque se melhorarmos a eficiência da gestão com o mesmo recurso que há hoje, nós temos condições de prestar uma assistência mais adequada. E a Sociedade Brasileira de Cardiologia, quer dizer, qual que é a agenda? O Dr. Marcelo acaba de ser eleito presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Qual que é a agenda da Sociedade Brasileira de Cardiologia para contribuir nesse processo? Então, tradicionalmente, né, a sociedade foi fundada em 1943 e seu primeiro presidente foi o Dr. Dante Pazzanese, e eram 3 objetivos básicos, né? A difusão do conhecimento através de políticas de educação médica continuada, os aspectos relativos à certificação dos profissionais, a realização da prova do título de especialista, porque aquele médico que tem o título de especialista da Sociedade Brasileira de Cardiologia, se presume que ele tem um plus de conhecimento naquela área. E o terceiro é o compromisso com a inovação, né? Com a avaliação das inovações. E aí é preciso diferenciar inovação de novidade, né? Porque a inovação é o que traz mudança na história natural das doenças. E isso carece de uma avaliação da qualidade da evidência científica acerca das condutas e também uma apreciação sobre os aspectos econômicos da implementação de políticas públicas
que sejam custo-efetivas e condizentes com a sustentação econômica do Estado brasileiro. Porque não adianta eu introduzir uma política pública com um valor desmesurado, porque aquilo pode comprometer o funcionamento de outras políticas públicas que são prioritárias. Então é necessário definir prioridades. Então o sistema de saúde do Brasil, um dos aspectos que precisam ser desenvolvidos é em relação a dados. Nós precisamos ter dados que sejam dados confiáveis. Nós precisamos conhecer os aspectos epidemiológicos próprios das doenças, em particular das doenças cardiovasculares, que vivemos uma verdadeira epidemia, para que com esses dados possamos adotar políticas consequentes. Né? Por exemplo, no Brasil, as doenças cardiovasculares, dentre as que mais matam, nós temos AVC e temos infarto. E há políticas públicas para as duas situações. Só que o acesso, ele não é um acesso amplo como deveria ser, por conta da heterogeneidade do nosso país. Então, ainda não temos uma rede assistencial abrangente, há dificuldades com médicos, sobretudo médicos nas cidades menores, né? Nas cidades que têm menos de 50 mil habitantes, nós temos desfechos de eficiência do sistema de saúde diferente daquelas cidades com uma população maior. Então precisamos ter dados em relação às políticas públicas que já são executadas, em relação aos seus resultados, não só os resultados hospitalares em si de um determinado tratamento, mas os resultados do controle evolutivo. Né? Então eu penso que você, como um grande economista, sabe que a Receita Federal, ao longo do tempo, ela foi evoluindo e hoje, se o contribuinte deixar de, no caso dos médicos, de declarar que recebeu uma consulta, pode ficar certo que o leão vai lá bater na porta da gente. Então isso tem que ser a mesma coisa em relação ao sistema de saúde. Nós precisamos saber do que efetivamente acontece. Por quê? Porque ali há recurso público que está sendo alocado e nós temos que ter certeza que esse recurso está sendo aproveitado na medida máxima do possível. Seria possível dar um exemplo de uma área onde há evidências de um mau aproveitamento do recurso público? Então, esse mau aproveitamento ele pode decorrer de uma série de aspectos, né? Inclusive de má-fé. Né? Então, exemplo de mau aproveitamento, essas máfias que foram colocadas, né? Porque aí a gente fala do pior problema que hoje espreita a nossa sociedade, que é a corrupção. Então, não pode, dentro do sistema de saúde, existir essa famigerada corrupção, porque ali são vidas que serão ceifadas em função da inapropriação da aplicação de recursos. Então, precisa haver um compromisso ético com a aplicação apropriada das políticas públicas. Isso, de certa maneira, tem a ver com aspectos econômicos. Por exemplo, a famigerada tabelização do SUS, às vezes impõe preços elevados de determinados produtos e preços muito baixos de outros produtos. E aqueles preços elevados acabam por induzir práticas que são impróprias. Né? Então, também nesse setor, é necessário haver um estímulo à concorrência, porque a concorrência é uma das formas de se fomentar o desenvolvimento. Então, precisamos ter auditorias que sejam eficientes em relação não só ao mérito da indicação em si de uma determinada política, como também da aplicação dos recursos pelos entes federados, desde município, estado e União. Né? E isso só se faz apropriadamente com dados. É por isso que precisa de se informatizar o sistema de saúde. Já há uma informatização, hoje é bem melhor do que era no passado, mas isso pode ser aprimorado. Em relação, por exemplo, a dados de prontuário de pacientes, claro que tem os aspectos éticos, do sigilo profissional, que precisa ser resguardado, né? Mas o ideal era que o paciente tivesse um prontuário, né? Que se, por exemplo, ele está aqui em São Paulo e se ele vai para o Acre, o médico do SUS que atende no Acre saber, por exemplo, que ele fez uma cirurgia cardiovascular. Se ele precisar ser atendido lá, já tem acesso ao prontuário. Hoje essas informações estariam ou deveriam estar onde?
Então, essas informações devem ser do Ministério da Saúde, Saúde. particularmente da Secretaria de Atenção à Saúde, certo? E essas informações são processadas pelo DataSUS, né? Então já há... O DataSUS é o grande base de dados. Grande base de dados, né? E já há, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, uma experiência com prontuário eletrônico. Outra questão são os registros em relação a procedimentos médicos, né? Para dar um exemplo da minha área específica da cardiologia, que é a cardiologia intervencionista, né? Os famosos stents, né? Eles foram incorporados no sistema de saúde através da portaria 726/1999, e com a incorporação desse dispositivo veio a obrigatoriedade de um registro de todos os pacientes que recebiam aquele dispositivo, né? E naquela época, 99, parece que foi ontem, né? A ferramenta de informação era um formulário de papel. Né? E até hoje, a portaria do SUS ainda não tem uma forma eletrônica de submissão desses dados. É desarrazoado isso hoje, né? Eu presidi a Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista, e à época fui recebido por Sua Excelência, o ministro Alexandre Padilha, e lá conversávamos a respeito de um formulário eletrônico para submissão de dados. Pois bem, isso em 2012. Agora estamos em 2018, foi quando foi criado o Registro Nacional de Implantes, que vai ser possível a submissão eletrônica de dados para que tenhamos uma base de dados que seja mais confiável em relação aos dados do procedimento em si, certo? Ao tipo de material que foi utilizado, aos resultados do procedimento e, se possível, ao acompanhamento, né? Porque isso é uma política pública e as pessoas não têm direito a tudo, mas têm direito, sim, a todas as políticas públicas que estão instituídas no Estado brasileiro. Então, o que é direito de todos e o dever do Estado é prover as políticas públicas que estão instituídas dentro de um ambiente, aqui eu volto a afirmar, um ambiente de custo-efetividade. Né? Isso tem a ver com o princípio da reserva do possível, isso tem a ver com a teoria do mínimo existencial. Eu chamo a atenção a esses dois aspectos jurídicos, porque hoje também temos como um dos principais problemas do nosso sistema de saúde a chamada judicialização da saúde. Então, cerca de 7% do orçamento do Ministério da Saúde e dos entes federados é consumido com judicialização, ou seja, políticas públicas que estão sendo implementadas por meio do poder judiciário. Qual o problema? Às vezes, pessoas que não precisam do tratamento estão recebendo algo que não precisa e por um valor que não é aquele valor condizente com o preceito constitucional da sustentabilidade econômica das políticas públicas. Então é preciso evoluir dessa discussão, é preciso que tenhamos eficiência no sistema, é preciso que tenhamos análises econômicas feitas com a discricionariedade técnica própria pelas autoridades, para que com isso tenhamos o que nós chamamos de credibilidade. Então, se a autoridade regulatória brasileira não tem credibilidade, isso vai levar a uma crescente judicialização que a gente fica como um cachorro mordendo o rabo. A gente sabe como começa e não sabe como termina. Então isso precisa acabar. Nesse sentido, em 2011 foi instituída a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a CONITEC. Um grande avanço. Né? É um órgão consultivo do Ministério da Saúde que opina para o secretário de Ciência e Tecnologias acerca da incorporação ou não de determinados fármacos, de determinados procedimentos, e também dispõe sobre o que nós chamamos de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Isso tem a ver com a indicação apropriada de procedimentos médicos, e isso contribui para a eficiência do nosso sistema de saúde. Porque, Gessner, aqui nós não vamos defender e ficar com aquela cantilena de mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, porque o contribuinte brasileiro não quer ficar alocando recursos em um sistema que é ineficiente, certo? E que tem problemas gerenciais, porque isso vai criar um poço sem fundo. Então, é necessário mais recursos para a saúde? Sim, é necessário. Mas isso tem que ser feito par e passo com a melhora da eficiência na gestão.
E como a medicina está a todo momento trazendo novas inovações, novos diagnósticos, novos procedimentos, né? Há uma inovação permanente. E isso, quando a gente acompanha a chamada inflação médica, a gente vê que normalmente está acima da média inflacionária, né? A inflação médica, por vezes, está até em 2 dígitos, quando a inflação tem 1 dígito. Agora, como fazer essa avaliação? Por outro lado, a gente entende o drama de um paciente, de uma pessoa que tem uma doença, já existe um procedimento que é moderno e que eventualmente poderá salvá-lo, não salvá-lo, e como avaliar se a política pública deve incorporar aquilo no rol de procedimentos do SUS. Quer dizer, esse é o grande segredo, o equilíbrio entre a prestação de um serviço na vanguarda do conhecimento humano, mais o realismo econômico-financeiro. Como conciliar orçamento e desejo de salvar uma vida. Então, primeiro precisa se avaliar a qualidade da evidência científica que suporta essa inovação ou novidade. Então, toda inovação, ela tem contra ela o prazo de conhecimento do seu uso restrito. Então, nós não sabemos uma inovação como é que funciona em 20 anos. Então, isso é uma limitação. Geralmente, os estudos, eles são patrocinados pelas indústrias que fabricam os fármacos, que fabricam os dispositivos. Então, isso embute um viés inerente que precisa ser sopesado pelas autoridades regulatórias. Né? Há também a necessidade de realização de estudos econômicos. Isso está previsto na Lei 8.080 de 1990, que é a Lei Orgânica da Saúde, particularmente no artigo 19O, né? Quer dizer, os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas do SUS devem incluir produtos, fármacos que sejam avaliados em relação à sua eficácia, à sua efetividade e à sua custo-efetividade. O problema é que o Estado brasileiro não definiu quais são os parâmetros de custo-efetividade. Né? A Organização Mundial de Saúde recomenda, por exemplo, que uma conduta é custo-efetiva quando ela está entre 1 e 3 vezes o PIB per capita por ano de vida salvo, ajustado à qualidade. Isso é um indicador defendido. Repetir essa entre 1 e 3 vezes o PIB per capita por ano de vida salvo, ajustado à qualidade. Né? Então, aquilo que fosse 1 seria muito efetivo. E aquilo que se fosse acima de 3 não seria custo-efetivo e não deve ser incorporado pelo sistema de saúde. E no sistema de saúde do Brasil, um outro aspecto que deve ser considerado é o impacto que aquilo tem no orçamento. É preciso saber se há recursos para se programar no orçamento, para se implementar aquele tipo de tecnologia. Por exemplo, a rede assistencial, será que o Brasil está preparado na sua rede assistencial para suportar essa nova tecnologia? Então, isso tem a ver com outro princípio do SUS. Um é a universalidade, o outro é a integralidade e o terceiro é a gratuidade. Então, tem que estar na integralidade atendido, porque o que o brasileiro lá do Rio Grande do Sul tem direito, o do Amapá também tem direito. Né? Então, nesse sentido, há um projeto de lei que tramita no Senado Federal, projeto de lei 415/2015, de autoria do senador Cássio Cunha Lima, do meu estado, do estado da Paraíba, que determina que o SUS publique quais são os parâmetros da avaliação econômica. Né? A Conitec faz essas avaliações, a qualidade das avaliações. Para benefício de todos, Conitec é... Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS. Equivaleria, por exemplo, ao NICE, que é o instituto que avalia para o sistema inglês. É um pouco diferente do FDA. O FDA tem características, às vezes, parecidas com a da Anvisa. A Conitec não é uma agência, é uma comissão. É uma comissão uma comissão que dá suporte à decisão do secretário de Ciência e Tecnologia. Hoje há um procedimento administrativo consolidado, e aqui eu destaco, é preciso que a sociedade brasileira conheça a Conitec, composta por funcionários públicos, são 13 integrantes, um deles representa o Conselho Federal de Medicina. Embora discordemos de uma ou outra decisão,
Mas é preciso se respeitar que é feito com seriedade. Então é preciso que se aprimore os processos de avaliação econômica, é preciso que melhore a qualidade do procedimento administrativo para permitir um contraditório maior no âmbito da Conitec, e com isso a gente diminuir o contraditório no âmbito do Poder Judiciário. Claro. Né? Então isso é o que nós defendemos, como uma perspectiva de ampliação do acesso dos brasileiros a políticas públicas. Quer dizer, em vez de um juiz que pode ser muito bom, mas não é especialista na matéria, decidir se determinado procedimento, fármaco, etc., deve ser provido para a pessoa, uma comissão de especialistas vai fazer essa avaliação. Sim. Se é algo bom, que está à vanguarda do conhecimento da medicina, e, ao mesmo tempo, se há custo-efetividade. Perfeito. Fazer estudos econômicos consistentes com a incorporação sustentável do procedimento no sistema de saúde. Né? Claro. E aí há particularidades, como as chamadas doenças raras, né? Que são, como o nome diz, raras, mas num país com 200 milhões não são tão raras assim. Né? Cuja a construção da evidência científica é mais difícil, porque nós não temos um número de sujeitos de pesquisa que seja grande. Né? E esses mercados de produção desses fármacos são mercados monopolizados ou oligopolizados. Né? E há a demanda da sociedade que quer ter assistido o seu direito. Né? Então precisa só pesar, nós não podemos satanizar as autoridades sanitárias do país, como se fossem demônios que querem que as pessoas morram, porque não é o caso. Isso tem que ser feito do ponto de vista técnico e tem que se atender cada uma dessas particularidades devido ao compromisso que o sistema de saúde do Brasil assumiu com cada um brasileiro. Então, gestão eficiente, depois alocação de recursos para dar suporte a demandas que, por acaso, surjam, uma avaliação qualificada da qualidade da evidência médica, estudos econômicos condizentes com a realidade nacional. Aqui não vale querer transpor a realidade dos Estados Unidos para o Brasil, nem de outros países. A gente tem que construir uma maneira nossa de avaliar dentro do nosso sistema, considerando as características do povo brasileiro, da epidemiologia. E outro aspecto, Jéssica, fundamental, é a questão do desenvolvimento do complexo industrial da saúde. 8% do PIB brasileiro ele está relacionado com a saúde. Né? Então, se nós temos um sistema de saúde que atende a 200 milhões de pessoas, se nós temos no Brasil mais de 400 mil médicos, quase 1 milhão de profissionais de enfermagem, nós temos um mercado que é pujante. Então, podemos desenvolver uma indústria para produzir equipamentos, para produzir fármacos, para produzir produtos destinados à saúde, que vai gerar o quê? Emprego, vai gerar renda, vai gerar tributos, vai contribuir para criarmos uma ambiência propícia para pesquisa clínica. O Brasil tem que pesquisar. O Brasil tem uma biodiversidade extraordinária. Nós podemos aqui buscar princípios ativos de fármacos, certo? Inovadores, né? Porque não está escrito em lugar nenhum, se tiver você me mostre, que o Brasil tem que ser somente exportador de commodity. Não, nós temos que produzir aqui, nossa indústria tem que ser pujante. Por exemplo, o caso das válvulas cardíacas. O Brasil é um dos 5 países que tem a capacidade de produzir válvulas biológicas. As doenças das válvulas são doenças prevalentes, sobretudo nos idosos. Né? A gente tem uma população idosa crescente. A perspectiva é que nos próximos 20 anos isso triplique. Então, dentro do horizonte terapêutico, o que é que o Brasil precisa fazer? Incentivar a produção de válvulas cardíacas, e com isso incentivar a pesquisa, e o Brasil exportar essas válvulas para os outros países, não só da América Latina, mas da Europa, da Ásia. Né? Então, é preciso que haja uma cultura de nacionalidade. Né? Não é um protecionismo à indústria brasileira, certo? Mas é preciso haver um estímulo para que essa indústria se estabeleça aqui. Por exemplo, um dos insumos usados para a produção de válvulas cardíacas é o nitinol. Então, o nitinol, o Brasil não produz o nitinol. Então, o Brasil tem que importar. Então, quando importa o nitinol, a matéria-prima é tributada. Só que quando vem uma válvula do exterior, ela não é tributada. Esse nitinol que
usou para manufaturar a válvula no exterior não sofre tributação. Então criou uma situação desigual, em desfavor da indústria nacional. Então, numa situação, em uma ambiência, onde nós temos no Brasil cerca de 13 milhões de desempregados, certo? Seria uma boa oportunidade desenvolver o complexo industrial da saúde, gerando emprego, gerando renda, desenvolvendo a pesquisa e fazendo com que detenhamos tecnologia. Isso não significa dizer que tem que ser indústria genuinamente nacional. Pode ser a indústria estrangeira também, vir para o Brasil, produzir aqui, instalar plantas aqui no Brasil. Por exemplo, compromisso com o compartilhamento da tecnologia, transferência da tecnologia. Né? Tem os caças, o Brasil está importando caça da Suécia, e o pacote da Suécia, pelo que se comenta, foi aceito porque tinha um pacote de transferência de tecnologia melhor. Então precisamos ter essa futura. Não é só o cara vir aqui, pegar o recurso do nosso sistema de saúde, que já é um sistema de saúde subfinanciado, e levar para o exterior. Então precisa que a gente tenha uma mentalidade de preservar os valores nacionais. Que países emergentes, países em desenvolvimento, adotaram políticas semelhantes? A Índia poderia ser um... A Índia ela desenvolveu um complexo industrial da saúde? Sim, a Índia desenvolveu um complexo industrial da saúde, é a maior produtora de genéricos do mundo, né? A China também. Se bem que a China tem as suas peculiaridades, né? Às vezes você vai colocar um produto lá na China e eles acabam utilizando as metodologias de manufatura deles e produzem coisa muito semelhante, que talvez num contexto de um país com uma legislação patentária mais rigorosa, aquilo ali não fosse permitido, né? Mas pode ser, sim, um exemplo para o Brasil, esses dois grandes países dos BRICS. Eu acho que o Brasil tem um contexto muito favorável. Nós temos universidades de ponta. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nós temos a Universidade de São Paulo, nós temos a Unicamp, né, que é uma universidade de tecnologia. Nós temos a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal de Minas Gerais. Então tem que apoiar não só as universidades públicas, mas também as universidades privadas, para que tenhamos essa perspectiva e essa possibilidade. Aqui, voltando, você havia falado como as doenças cardiovasculares são uma das principais causas de mortes. Né? Um terço, nessa estatística, é um terço do total de mortes em um ano. Um terço do total está associado a doenças cardiovasculares. É porque nós temos que morrer de alguma coisa. Ou a gente vai morrer de coração, ou a gente vai morrer de câncer, ou vai morrer de causas externas. Aí, tiro. Mas pode ser também acidente automobilístico. Veja aqui, foi reduzida a velocidade nas marginais e com isso diminuiu morte violenta por acidente. Tá? Então, a autoridade sanitária ela tem que estar atenta a tudo isso. Né? Porque o problema do trauma, veja, motocicleta. Né? Motocicleta é o número de pessoas que sofrem acidente de moto e ficam com incapacidade temporária ou permanente, acarretando custos para a nossa previdência. Então, tudo isso está relacionado com um sistema de saúde que atenda bem a população. Né? Câncer, por exemplo. As pessoas temos hoje um número de pessoas que se recuperam de câncer, que são curadas do câncer. E a quimioterapia, ela traz consigo o benefício de curar o indivíduo do câncer, mas a quimioterapia, por exemplo, tem efeito no coração. Então, há indivíduos que desenvolvem deficiência cardíaca em virtude de uma quimioterapia que fez. Né? Então, esse conhecimento nós não tínhamos antes. E hoje nós temos, até no ramo da cardiologia, chamada cardio-oncologia. E é possível diagnosticar isso de forma apropriada. Câncer de mama, por exemplo, há um medicamento chamado trastuzumab, que é um agente biológico, que ele tem esses efeitos colaterais. Né? E hoje há como diagnosticar através de métodos de imagem apropriados, como o ecocardiografia, tem técnicas próprias para se avaliar isso. Né? E há uma grande oportunidade também de
uma sociedade como a Sociedade Brasileira de Cardiologia, desenvolver programas de educação médica continuada para que os jovens médicos, são 32 mil médicos que se formam por ano no Brasil hoje, né? Então, uma perspectiva extraordinária de EAD, por exemplo, para que ensino à distância, ensino à distância, para qualificar esses novos profissionais, né? Ou seja, temos um ambiente instigante, com problemas, mas com muitas perspectivas. Uhum. E quando no seu comentário, conta que AVC e infarto são dois episódios muito frequentes. Sim, frequentes. E que acabam gerando mortes ou sequelas graves, né? Quer dizer, como que o Sistema Único de Saúde poderia atenuar um pouco esse problema e atender melhor as pessoas? Através das políticas públicas, que eu falei que já há políticas públicas instituídas, agora precisa os pacientes terem acesso, né? Então, nós precisamos estruturar o sistema de saúde para dar o diagnóstico precoce, certo? E atender com rapidez, né? No caso do infarto, o infarto se caracteriza pela obstrução de uma artéria coronária. E o tratamento é desobstruir essa artéria. Há medicamentos que podem ser injetados na veia, que são os agentes trombolíticos, e há técnicas de cateterismo que são mais eficazes, mas são menos disponíveis. Os países mais desenvolvidos, a mortalidade é maior por infarto, menor por AVC. O Brasil, com sua heterogeneidade, temos regiões mais pobres, como por exemplo a minha, que é a região Nordeste, né, que a mortalidade é maior por AVC. Por quê? Porque as políticas públicas para controle da pressão arterial ainda não são totalmente acessíveis, ou seja, precisamos melhorar políticas públicas para o tratamento da hipertensão. Prevenção. Tratamento da hipertensão previne o AVC. Então, há, por exemplo, iniciativas como a farmácia popular. Então, se disponibiliza, se dispensa medicamentos para o controle da hipertensão arterial. Então, a gente tem que ampliar essas políticas. Isso tem impacto na redução de mortalidade, né? Também temos que saber se esses fármacos que são ofertados, se eles têm a eficiência desejada, né? Porque um genérico ele deve ter a mesma bioequivalência, a mesma biodisponibilidade do medicamento de marca, né? Então, isso compete à Anvisa, né, fazer essas análises, se esses fármacos que estão sendo dispensados, se eles têm essa propriedade, né? Se os pacientes efetivamente estão tomando isso. Então, precisa de atenção primária. Então, precisamos trabalhar com o programa de saúde da família. Por isso que os médicos defendem a constituição de uma carreira de Estado para médicos. Não só para médicos, mas para profissionais de saúde de uma maneira geral. Para que as políticas públicas elas tenham consequência, né? O programa de saúde da família foi instituído lá atrás no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, né? E ele é implementado pelas prefeituras. O grande problema é a precarização do vínculo dos profissionais de saúde. Isso fica na mão dos prefeitos. Nós sabemos como as coisas são feitas aqui no Brasil, que precisa mudar. Então, a política pública, uma política pública federal, uma carreira de Estado para médicos e para profissionais de saúde, pode ser uma das alternativas para que essas políticas sejam ampliadas e que elas tenham consequência. Né? Das enfermeiras, nós temos 1 milhão de enfermeiras no país do Brasil. Então, é uma coisa extraordinária. 1 milhão de enfermeiros, né? Ou enfermeiros. Né? Então, são profissionais também qualificados e que participam do ato médico, participam da equipe de saúde da família e que devem trabalhar em conjunto com os outros profissionais de saúde para um conceito de uma saúde integral, né? O programa Mais Médicos, que foi instituído mais recentemente, né? E que um dos pontos mais polêmicos é a importação de médicos, vou chamar assim de importação, né? Que a maioria vem de Cuba, e o grande problema é que esses médicos eles não passaram por um processo de certificação da sua titulação. Aqui no Brasil é o programa Revalida, que já foi criado não para dificultar, ele foi criado para facilitar, né? Porque a revalidação dos diplomas é feita pelas universidades que têm autonomia. Então, como tinha dificuldade em relação à revalidação, se colocou o Revalida num convênio do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação, para que as pessoas fizessem a prova e conseguissem revalidar seu diploma. O que fez o Mais Médicos? Ele
flexibilizou esse critério, né? E trouxe profissionais de saúde, ou agentes de saúde, supostamente médicos, para o sistema de saúde do Brasil. Recentemente, a Folha de São Paulo publicou um artigo mostrando que a mortalidade por doenças crônicas no Brasil tinha aumentado nos últimos 2 anos, né? Sobretudo em pessoas entre 39 e 60 anos. Então, se tomarmos como base esse indicador, aquele programa que foi implementado em 2013, pelo menos no que concerne a reversão desse indicador, não só não reverteu para diminuir a mortalidade, como aumentou. Eu não quero aqui dizer que é por conta do mais médicos, certo? Mas programas de atenção primária que sejam consequentes têm que se mostrar que teve redução de desfechos indesejáveis, como, por exemplo, mortalidade cardiovascular. Quer dizer, então, na sua visão, o programa Mais Médicos deveria ser revisto à luz de uma análise de custo-benefício e de também revalidação do diploma, e os indivíduos que participam desses programas públicos, os profissionais de saúde, devem ter uma carreira de Estado, sobretudo na atenção primária. Mas poderiam ser estrangeiros. Poderia ser estrangeiro. Quer dizer, o que importa é que ele se forme numa faculdade de medicina e que ele faça a prova e passe na prova. Porque, assim, o número de médicos do Brasil em relação à OCDE, a média da OCDE é mais baixo, certo? Então, é necessário que se aumente a oferta de profissionais de saúde. Claro. E há uma distribuição que não é adequada. Mesmo uma cidade como São Paulo, nas periferias, há dificuldade com médicos. E é importante que a gente tenha o médico junto da população, sobretudo na atenção primária, né? O que o Brasil gasta em saúde não é tão pouco assim. O Brasil, no ano, gastou cerca de 120 bilhões de reais em saúde, isso em gastos públicos. Ainda há uma quantia aproximada da saúde suplementar, mais de 100 bi, certo? Então, pegando o investimento conjunto, o Brasil está na média dos países da OCDE, não é baixo. Agora, é mais as custas da saúde suplementar, que também tem problemas. Então, se você pega o investimento público em si, ele é mais baixo. Por exemplo, no Brasil é mais baixo do que na Argentina, mais baixo do que no Chile. Não precisa haver alocação de recursos do sistema de saúde. Mas é desarrazoado cobrar mais recursos dentro de um sistema cuja eficiência ainda deixa a desejar. Então, melhorar a eficiência e a partir daí, com mais legitimidade, cobrar mais recursos. Muito bom, muito interessante. Eu vou, antes de passar as perguntas aqui para aqueles que nos acompanham, queria saudar o Eduardo Velho, que é nosso sócio, economista-chefe. Queria dizer que, normalmente, aqui nós estamos acostumados a estudos econômicos, mas já tivemos a satisfação de realizar estudos não para a Sociedade Brasileira de Cardiologia, mas para entidades as quais representadas pelo Dr. Marcelo Queiroga, fazendo estudos econômicos sobre o custo de determinados procedimentos, né? E eu acho que ajudaria muito a Constituição brasileira, a sociedade brasileira sempre fazer análise de custo-benefício, né? Porque uma coisa é falar, olha, a saúde é um direito de todos. Outra coisa é trazer para a realidade e falar, bom, o que pode ser fornecido, né? Até mesmo até para ajudar a fazer um planejamento do orçamento, essa alocação com metas e desembolsos já programados, que eu acho que a ideia, essa mesma ideia sua de ter a produção, incentivar a produção, a nacionalização dessa produção, e tentar até mesmo fazer a exportação. Acho que nesse sentido, acho que... E diminuir a judicialização do problema, né? Que é um custo. Que é um custo monumental, né? Você, claro, há alguns estudos sobre isso, vou fazer uma afirmação, ainda sem ter visto os dados, mas digamos, eu presumo que haja uma injustiça muito grande, porque aqueles que têm acesso à judicialização provavelmente têm uma renda maior. Então, isso abre ainda mais
a diferença, né, de tratamento daqueles que não têm muitos recursos e aqueles que têm muitos recursos. Então, não deveria ser através da judicialização, deveria ser através da adoção de critérios racionais e economicamente sólidos para escolher aqueles procedimentos que, sim, deveriam estar no Sistema Único de Saúde, né? Mas, Eduardo e André, fiquem à vontade, e também a Gisele vai nos dar aí questões que tenham chegado aqui para nós. Pergunta assim que, essa é uma linha, né? Quer dizer, hoje, o grande desafio do governo hoje, né, é a parte fiscal, né, a política fiscal. E hoje, na verdade, hoje, cada vez mais o orçamento está mais engessado, mais rígido, né, com as despesas com pouca pressão. Então, na verdade, é sempre bom fazer esse planejamento dessa despesa, né, despesa que eu chamaria de discricionária. Despesa de pesquisa na universidade é uma despesa discricionária. Então, o senhor estima, assim, por exemplo, nessa sua linha aí de abordagem, quanto é que o senhor acha que seria, por exemplo, aos níveis atuais hoje, da demanda desse ato, dessa necessidade, qual seria realmente a necessidade de financiamento de recursos anuais para essas pesquisas e para a produção, consequentemente, de todo esse segmento, então, de válvulas? o financiamento de pesquisa, ele pode ser feito pelo Estado, ele pode ser feito pela indústria. Geralmente, esse financiamento é feito pela indústria, né? Por exemplo, os Estados Unidos, que é um país rico, né, a grande parte das pesquisas são subsidiadas pela indústria. O NIH, que é um instituto americano que fomenta a pesquisa, menos de 30% das pesquisas são fomentadas pelo NIH. Hoje no Brasil não tem esse mecanismo. O Brasil praticamente não fomenta a pesquisa como uma política de Estado, né? E aqui a pesquisa tem muitas dificuldades, tanto regulatórias. Há um projeto de lei que modifica as regras de pesquisa clínica no Brasil, né? Um projeto de lei de autoria da senadora Ana Amélia Lemos, foi aprovado no Senado, está na Câmara dos Deputados, que a gente acredita que vai facilitar. Eu não sei de cabeça o número do projeto, mas é um projeto de lei que foi da senadora Ana Amélia, do senador Moca e do senador Valdir Pinheiro, da Bahia. O da Bahia e a outra é do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, e o senador Moca, que é do Mato Grosso do Sul. Então, isso vem para facilitar a pesquisa clínica. Naturalmente que há aspectos de conflito de interesse da indústria, mas há como se modular o papel da indústria no fomento à pesquisa, a parceria público-privada da indústria com as universidades, né? E então, há a perspectiva de alocação de recursos privados dentro do sistema de saúde, né? E vocês, que são grandes economistas, sabem muito bem, como Aurélio Buarque de Holanda fala, sobre o patrimonialismo da sociedade brasileira, né? Até os liberais brasileiros, eles gostam muito de ser liberais com dinheiro público. Já visto o que a gente ouve de notícias a respeito de empréstimos do BNDES. Então tem que haver, sim, a iniciativa privada participar com os recursos dela, deixar dessa cantilena querendo desonerações que muitas vezes só comprometem o orçamento da União, e isso cria prejuízo. Na saúde, por exemplo, descontos de imposto de renda de pessoa física com despesa de saúde são um dos maiores gastos do governo. Por exemplo, descontos em relação à tal filantropia também é um gasto importante, certo? Então isso precisa se avaliar, porque são recursos que são destinados para entes privados que poderiam ter uma apropriação mais adequada, feita pelo Estado, que tem que adotar uma política forte. Então a maneira, assim, mais prudente, mais rápida para agilizar esse financiamento seria utilizar o próprio mecanismo dos subsídios que tem hoje, das isenções fiscais para filantropia, por exemplo, isenções de imposto de renda. Uma parte poderia ser canalizada com esse tipo. Tem que se avaliar bem esses subsídios, claro, para se fazer uma avaliação adequada disso. Isso passa... né? Tem que criar um marco regulatório estável para que os investidores possam confiar nele, senão cria um samba do crioulo doido e o investidor não confia, e aí a gente tem uma quebra disso. O Brasil tem que utilizar a potência do seu sistema de saúde, da sua população, 200 milhões, para estimular que seja constituído parques aqui no Brasil, certo? E aí a autoridade regulatória
ela tem que ser, às vezes, um pouco mais rigorosa para só aceitar, ou aceitar, sobretudo, pesquisas feitas dentro do contexto brasileiro, não se satisfazer com aquilo que vem só de fora, né? Então tem que criar uma cultura nacional para que tenhamos, sim, um complexo industrial da saúde forte, para que tenhamos pesquisadores aqui no Brasil e que o investimento da indústria farmacêutica e de devices não seja só em marketing, seja sobretudo em pesquisa. Né? Porque quem investe só em marketing só mostra o lado bom. Né? E sempre nos artigos científicos tem aquelas letrinhas pequenininhas que ninguém lê, que devia ser a que a gente lê. Né? Então tem que ter essa mentalidade. No Brasil, há dentro das universidades públicas e há dentro do próprio Ministério da Saúde técnicos qualificados que são capazes de fazer o sopesamento adequado de tudo isso. Muito bem. Há perguntas aqui, doutor Marcelo, que eu queria ler. Vou fazer duas em conjunto para facilitar. Aqui, o Arthur Vilela Ferreira pergunta o seguinte: doutor Marcelo Queiroga, qual o impacto da inclusão das chamadas práticas alternativas no SUS? E como a Conitec, né? Como a Conitec pode atuar no sentido de proteger o investimento em técnicas com efetividade garantida? Bom, essas práticas alternativas, né, naturalmente, que elas carecem de uma evidência científica forte. Né? Então, poderia explicar para nós, leigos, tecnocratas, economistas, o que são práticas por exemplo, alternativas? Determinados tipos de dançoterapia, musicoterapia, certo? Inclusive isso foi motivo de corporações, né? Que constitui o que a gente chama de medicina integrativa, né? Ozonioterapia, né? Inclusive o Conselho Federal de Medicina, que tem o escopo de avaliar o caráter experimental ou não de terapias, considerou que não era uma terapia de uso corrente, que devia ser considerada experimental. Então tem uma série de práticas, às vezes até práticas muito antigas. Né? Veja, o Reino Unido, aqui eu não quero polemizar, mas o Reino Unido tirou a homeopatia do rol de tratamentos. Porque o sistema de saúde inglês, pelo menos na ótica que eles fizeram aquela avaliação, eles entenderam não haver evidência científica suficiente. Né? Então, a Conitec, sim, é um órgão técnico que deva ser estimulado para cada dia aprimorar a qualidade das suas avaliações. Nesse sentido, chamo mais atenção, mais uma vez, ao projeto de lei 415/2015, porque institui um mecanismo de avaliação, de distribuição aleatória das avaliações entre os núcleos de avaliação de tecnologia em saúde. Né? Nós temos mais de 30 núcleos de avaliação de tecnologia em saúde no Brasil, né? E hoje as demandas elas são distribuídas de maneira discricionária. Não é? E nós queremos que as avaliações, essas demandas sejam distribuídas de maneira aleatória, como no Poder Judiciário. Então, por exemplo, uma demanda em cardiologia. Então, se há 5 ou 6 núcleos com expertise em cardiologia, que sejam demandados de maneira aleatória, para que a gente tenha um viés menor na qualidade da avaliação. Outra questão é ampliar o contraditório, como eu já falei, porque, por exemplo, se a demanda é negada pelo secretário de Ciência e Tecnologia, na esfera administrativa, o recurso é feito ao próprio secretário ou ao ministro. Né? E, na prática, a decisão de recurso nunca muda, é sempre a mesma decisão. Então, nós defendemos que uma outra instância no âmbito administrativo, na minha visão, seria o Conselho Nacional de Saúde, deveria um procedimento administrativo para que o recurso fosse feito ao Conselho Nacional de Saúde, né? De tal maneira que houvesse uma transparência maior nessas decisões e a sociedade se convencesse que o que a autoridade sanitária, a autoridade administrativa diz é eficiente e que a gente deve confiar. Então, se a gente confia no que a autoridade diz, a gente não vai na justiça buscar aquilo que não tem uma eficácia. E tem uma outra questão aqui, que é José Eduardo Velho. Seu xará. É uma outra, um xará.
Seu xará, aqui é o Eduardo Velho, mas aqui é o José Eduardo Velho. Já existe a carreira de gestor no executivo. Não seria interessante usar esse processo para ampliação e certificação dos médicos através desse concurso de forma específica? Gestor médico? Ele fala genericamente da carreira do gestor no executivo. Existe a carreira do gestor lá no Executivo Federal, que é uma carreira que te dá uma flexibilidade de trabalhar em qualquer lugar do Executivo. Pode trabalhar em agência reguladora. É uma carreira de Estado. Você pode trabalhar na Casa Civil, você pode trabalhar no Congresso, pode trabalhar no Congresso, pode ter que estar no gabinete da consultoria do Senado sem ser concursado do Senado, sim, no Executivo Federal. Você pode trabalhar na agência, na Anatel, na ANEL, na agência reguladora, pode trabalhar no Ministério do Planejamento, no Ministério da Fazenda, qualquer ministério. Você é requisitado para esse jogo. Uma empresa de pesquisa agropecuária, um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, no Rio, em Brasília, em Brasília. Então, utilizar já um concurso existente para criar um aditivo dentro do negócio, em vez de criar uma nova estrutura, já utilizar essa estrutura que já está montada e já fazer especificamente um curso específico desse segmento que o senhor está sugerindo aí. Então, tudo que vem no sentido de profissionalizar a gestão, eu entendo como bem-vindo. Um aspecto que eu não abordei, ou abordei superficialmente, é a questão da remuneração dos serviços de saúde, né? Porque hoje o que é vigente é o que nós chamamos de pay for fee, né? Você paga pelo serviço. Então, quanto mais procedimentos eu faço, mais eu ganho. E, às vezes, esse número excessivo de procedimento nem bom é. Então, o sistema de saúde americano, né, no bojo do Obamacare, trouxe novas formas de remuneração, que é a chamada remuneração baseada em valor. Né? Então, o que o sistema de saúde brasileiro precisa é estudar novas formas de remuneração para remunerar os hospitais, remunerar os sistemas de saúde e mesmo nos hospitais públicos inserir uma ótica de gestão privada. Pode ser através até de organizações sociais. Né? Aqui no estado de São Paulo você tem diversos hospitais públicos que são geridos por organizações sociais, exemplo do Einstein, do Sírio Libanês, das irmãs Bacelina, né? E com bons resultados. Né? E pode-se colocar em prática, por exemplo, o pagamento por população, que é chamado capitation. Né? Você vai alocar aquele recurso e o gestor, e aí pode ser um gestor profissional, e deve ser, vai usar aquele recurso da maneira mais própria. Por exemplo, pode investir na atenção primária e com isso reduzir internações. Muitas vezes ele não vai nem estar lidando com a questão da incorporação em si, certo? Feita pelo Estado, porque ele mesmo vai gerir o recurso e ele é que vai decidir. Se ele vai, por exemplo, usar o tratamento do implante de uma válvula por cateterismo, você vai fazer uma cirurgia cardíaca. Então, caminha para uma mudança. Através de uma gestão, através de um fundo, se dirigindo por um profissional que gestor com certificação, mas claramente avaliado por um comitê de gestão, onde o próprio gestor também participaria desse comitê. Mas teriam outras vozes, especialidades médicas, claramente, teriam um aval junto com o gestor para aprovar o destino, a alocação do recurso do fundo, de acordo, por exemplo, pode ser que em determinado semestre você tenha que gastar uma pesquisa mais específica, e no outro semestre, ou seja, você daria uma alocação mais eficiente de recursos através de uma gestão desse recurso, através de um fundo. Através do processo de remuneração, eu consegui inserir eficiência no sistema. Isso é feito nos Estados Unidos assim? É feito e em alguns países já está sendo feito. Claro que isso é embrionário ainda, não há uma experiência ainda sólida, certo? E no Brasil, a gente tem a tabelização, a chamada tabela do SUS, ela é uma sucedânea da tabela do antigo INAMPS, né? Então isso veio no começo dos anos 80. Né? Ainda hoje, a gente tem essa tabela como maneira de remunerar. Né? Então, muitas vezes, para você corrigir o orçamento, você faz mais procedimento. Isso, às vezes, não é bom para o sistema de saúde, não é bom para os pacientes. Fica uma coisa mais comercial, que é exatamente uma política assim. Não necessariamente você vai... Eu diria comercial, mas você buscaria um aumento da produção em função do aumento da realização de serviços, e às vezes esses serviços não eram os mais adequados. Né? Do momento que você entrega o orçamento e o indivíduo, o gestor, tem um compromisso em cumprir aquele orçamento,
certo? Aí esse orçamento vai ser usado de maneira adequada, vai ter uma cobrança maior dos profissionais de saúde por apropriação de resultados, por indicações próprias, por compras apropriadas de dispositivos, né, que foge da lógica da tabelização feita no âmbito do sistema de saúde do Brasil. Isso poderia ser criado no mercado, isso é um produto que poderia ser colocado até no mercado financeiro, como se fosse um fundo onde pessoas físicas, empresas, investidores privados, teriam mais um produto de sua escolha, no seu portfólio, no seu investimento. Claramente, ele teria livre escolha de escolher um fundo mais com melhor gestor, com melhor alocação para um determinado hospital. Quer dizer, isso é um produto interessante. Agora, a cultura disso no Brasil, acho que ainda está um processo ainda muito inicial, muito incipiente. Já na saúde suplementar isso já começa a haver, né? Porque para cada vida a saúde suplementar gasta 3 vezes mais do que o SUS. Isso seria ótimo. E a saúde suplementar gasta 3 vezes mais. Então nós temos hoje hospitais que são hospitais das operadoras de plano de saúde, que é o que a gente chama de verticalização. Tem hospitais que são contratados pelas operadoras de plano de saúde, e há um cabo de guerra, né? Médicos, operadoras de plano de saúde, hospitais, os médicos procuram se defender, entre aspas, né? Uniformizando conduta, ou supostamente uniformizando conduta, o CAD vem em cima, diz que não pode, certo? Que não pode tabela. Então a gente está numa ambiência ainda que precisa de uma regulação mais apropriada, para que os médicos tenham o seu honorário preservado, que eles possam se dedicar ao que eles sabem realmente, que é praticar uma medicina de qualidade, que as operadoras de plano de saúde possam ter sustentabilidade, e os hospitais também, porque se um desses elos ele fratura, aí o sistema ele vai quebrar. E o que acontece? Se o sistema de saúde suplementar quebrar, vai estourar onde? No SUS. E o SUS aguenta? E o indivíduo. Não aguenta, porque o indivíduo deixa de ter o plano de saúde e aí ele vai para o sistema público. O sistema público já está sufocado. Então precisa que se desenvolva essas novas formas de remuneração, né, para que com isso a gente faça uma espécie de regulação pelo pagamento. Uma medicina, uma remuneração baseada em valor, não só em serviço, né? Isso embutiria um outro conflito, né, que a profissão médica, pelo menos no direito, é considerada uma obrigação de meios e não de resultados, né? Quando você fala em busca de resultados, isso cria um conflito, mas são coisas diversas, né? O que se quer é resultados para a eficiência da assistência, não para um compromisso que o indivíduo vai se tratar e vai se curar. Quer dizer, essa é uma questão que, digamos, tem a ver com outro tema que nós já abordamos aqui, que é a questão, aí tem a ver com a saúde suplementar e com os planos de saúde, e a questão da coparticipação. Parece uma boa ideia, a coparticipação? É um produto que as operadoras ofertam para a sociedade, né? Agora, o valor da coparticipação, a ANS recentemente ela editou uma resolução que dava às operadoras a possibilidade de uma coparticipação, se eu não me engano, 30% até 40%. Isso. E o Supremo Tribunal Federal considerou isso inconstitucional, né? E a autoridade regulatória voltou atrás, né? Então precisa chegar ao meio termo, porque as operadoras de plano de saúde elas também precisam de ter resultados econômicos. Elas não são entidades beneficentes. Se elas não tiverem sustentabilidade, elas vão quebrar, e às vezes aquelas pessoas vão ficar sem assistência. Então a coparticipação é uma forma de você limitar o uso do indivíduo pelo beneficiário. É como uma franquia de seguro em automóvel. Pois é. Imagina só, todos os automóveis batendo ou sendo furtados. A seguradora quebra. Então você tem uma operadora de plano de saúde que tem uma sinistralidade superior a 90%. Sabe o que vai acontecer com essa operadora de plano de saúde? Ela vai quebrar. Ela não consegue se sustentar. E aí, é que as pessoas fossem um banco hoje, saca todo mundo. Pois é, o sistema financeiro vai ruir, né? Então você tem a ANS, ninguém é satisfeito com a ANS. O beneficiário é insatisfeito. As operadoras
são insatisfeitas, né? Os médicos também, né? Então tem que se buscar o meio termo aí. Né? Por exemplo, a operadora, as ANS, exige que as operadoras tenham uma margem de solvência para garantir aos beneficiários que aquele sistema é sustentável. Né? Então, aquela margem de solvência impõe um compromisso de gestão rigoroso. E, às vezes, esse compromisso de gestão rigoroso, sobretudo no âmbito das cooperativas médicas, das Unimedes, certo? Faz com que a remuneração do médico não aumente. Né? E aí, os médicos, até um paradoxo, das próprias Unimedes não querem atender os beneficiários da cooperativa que eles são sócios, né? A Unimed, como se fosse uma coisa que ele não fizesse parte, né? Então você tem uma heterogeneidade em relação às Unimedes, né? Tem Unimedes muito fortes, como a Unimed de Belo Horizonte, que é considerada uma das melhores operadoras de plano de saúde, e aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, a Unimed quebrou a do Rio de Janeiro com muita dificuldade. Então existe um contexto dentro da ambiência, da concorrência dentro da saúde suplementar, que o CAD tem se detido nesses aspectos, né? Sobretudo em relação a concentrações empresariais, porque o CAD entende que concentração empresarial, por exemplo, de uma operadora que constitui uma rede de hospitais, um fator que aumentaria o benefício para o beneficiário, por quanto ela teria mais condições de cumprir o rol de coberturas da saúde suplementar. Por outro lado, quando os médicos se organizam e criam, por exemplo, uma cooperativa para lutar por melhores remunerações, muitas vezes o CAD considera isso prática anticompetitiva e tem condenado cooperativas, condenado sociedades científicas e condenado até mesmo conselhos de fiscalização profissional, o que, na minha ótica, é desarrazoado. Precisa de uma avaliação, pelo menos no que concerne essa questão da concorrência, da Tavena, em sua presença, que foi presidente do CAD, né? Precisa haver um contraponto aí em que haja uma oportunidade de trabalharmos juntos em uma regulação mais apropriada que contemple o interesse da classe médica. Né? Nós sabemos a questão do poder compensatório, né? Que até um estudo da doutora Silvia Fagar Almeida, né? Que ela mostra que aquele poder compensatório, em determinadas situações, desde que não haja a dupla margem, aquilo trouxe benefício para os usuários da saúde suplementar, porquanto a operadora melhorou o valor do honorário do médico sem repassar para o usuário. E muitas vezes as cooperativas que são unidas são aquelas mais frágeis e aquelas outras cooperativas que têm mais poder de barganha e que as operadoras conseguem repassar aquilo para o beneficiário, não são punidas, criando um mecanismo que não é muito adequado. Né? Eu penso que no âmbito da regulação da saúde suplementar, onde há a diretoria chamada DITS, né, que é uma diretoria de sustentabilidade, que participassem médicos, que participasse o próprio CAD, né, a procuradoria do CAD, e a gente buscar uma maneira de regulação melhor desse sistema que iria prover uma melhor qualidade da assistência, e quem seria beneficiado é a própria sociedade que adquire e contrata planos de saúde. Está ótimo. Haveria ainda mais questões, mas dado o adiantado da hora, a gente vai encerrar por aqui, mas é interessante como o conjunto de questões que o Dr. Marcelo Queiroga nos trouxe tem a ver com várias falhas de mercado. Né? Tem a informação assimétrica que gera, por exemplo, o risco moral e exige algum tipo de ação. Tem o poder de mercado, que pode também gerar outras situações. Tem uma questão da externalidade positiva do tratamento médico, né? Então, que a sociedade quer estimular, subsidiar isso e dar acesso universal para que haja um efeito positivo para todos. E isso, naturalmente, coloca questões muito desafiadoras. Acho que ninguém melhor do que o Marcelo Queiroga para colocar essa agenda para nós, e nós continuaremos muito atentos em qual pode ser a contribuição da economia e das finanças para essa efetividade de custo, que é absolutamente necessária. Não adianta apenas celebrarmos a Constituição, dizer que a gente vai oferecer saúde para todos, se na prática
digamos, há uma realidade orçamentária a ser enfrentada. Eu acho que a maneira pela qual o doutor Marcelo aborda o problema é uma maneira muito realista, muito pragmática e, ao mesmo tempo, humanista, na medida em que quer efetivamente resolver a questão. Então, a gente agradece muito sua participação e deseja a melhor sorte e a certeza de sucesso na sua gestão frente à Sociedade Brasileira de Cardiologia. Muitíssimo obrigado, muito obrigado a todos pela atenção dos parceiros, amigos, clientes. Essa discussão também vai ser repercutida no nosso relatório executivo semanal com um artigo ou uma entrevista com o Dr. Marcelo Queiroga. Muitíssimo obrigado.